Boa tarde a todos. Vamos dar início à apresentação do técnico Cuca. O presidente Dúlio Monteiro Alves e o gerente de futebol Alessandro Nunes entregam agora a camisa para ele. Obrigado, presidente Dúlio Monteiro Alves, gerente de futebol Alessandro Nunes. Em instantes começaremos a entrevista coletiva do técnico Cuca. Vamos lá para a primeira pergunta. Cuca, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. Certamente você está acompanhando toda a repercussão em cima da sua contratação. Eu queria te fazer duas perguntas. A primeira, se você esperava por essa repercussão, se te pegou de surpresa, e se você esperava, por que mesmo assim aceitou? E queria que você se pronunciasse, falasse diretamente para quem está dizendo que você não deveria assumir o comando técnico do Corinthians. Obrigado. Bem, esse é um tema delicado, um tema pessoal meu, mas eu faço questão de falar sobre ele, né? E tentar ser o mais aberto possível quanto a isso, dentro do que me cabe. É um tema que ocorreu há 37 anos atrás, né? Em 1987, eu fazia não sei ao certo, eu era emprestado do Juventude ao Grêmio, eu devia estar no Grêmio uns 15 ou 20 dias, fiquei uma semana para tirar o passaporte, e tenho muita vaga lembrança de tudo o que aconteceu, porque é muito tempo. E nessa lembrança que eu tenho, eu tinha 23 anos na época, nós iríamos jogar uma partida, e pouco antes subiu uma menina para um quarto, e o quarto era o que eu estava, junto com mais 3 jogadores, que era um quarto duplo, né? 2 camas de casal de um lado, fazia um L, pegava 2 camas do outro. Essa foi minha participação, nesse caso. Eu sou totalmente inocente, eu não fiz nada. As pessoas falam que houve um estupro, houve acho que um ato sexual a um vulnerável. Isso foi a pena que foi dada, né? A gente vê e ouve aí, um monte de coisas falando em verdade, sabe, chegam a ofender. Eu vou fazer 60 anos daqui um mês e pouquinho. Tenho 2 filhas, que têm 32 e 89 e 34. E é um tema que elas nem existiam. Eu era casado com a Rejane, e sou até hoje, tenho 37 anos, venho de uma casa onde é oriunda, o único homem que tem na casa sou eu, e agora o Rabi, que tem 3 para 4 meses que nasceu. Eu respeitei e respeito todas as mulheres, nunca encostei um dedo indevidamente em nenhuma mulher ao longo de todos os anos que eu vivo na bola. Já trabalhei com vocês na imprensa, já tiveram comigo, já tive em diversos clubes, sabe? Eu tive 2 vezes no São Paulo, eu tive 2 vezes no Palmeiras, eu tive 2 vezes no Santos. Nunca foi me questionado isso numa coletiva. Mas então não é só o Cuca que não falou do tema. Por quê? Porque naquele tempo as leis eram as mesmas. Se você comete um estupro, você vai pegar uma pena de anos. E o nosso erro, meu erro, foi não ter me defendido. Primeiro, eu não tinha dinheiro para me defender. Segundo, eu nem soube que tinha sido julgado, Nós ficamos lá para averiguação, por 3 vezes a moça teve lá na frente. Não é que te reconheceu, é que eu não estava, e ela, a vítima, não sou eu, é ela. A vítima é a moça. O rapaz não está. Se a vítima fala que não está, e eu juro por Nossa Senhora, que é o que eu mais adoro e amo na vida, que não estava, como que eu posso ser condenado pela internet, que no mesmo momento que te pune, te julga, te pune? Sabe? Eu sei que o mundo mudou, que hoje a gente está vivendo um mundo melhor, que a gente tem, a mulher tem uma autodefesa muito maior e tem que ser cada vez maior. E eu quero fazer parte disso. Eu sou pai, eu sou avô, sou marido, sou filho. Eu quero que elas estejam cada vez mais protegidas. Eu quero poder ajudar dentro disso. Por isso eu estou aqui, num clube que tem mais torcedoras. 53% da torcida é feminina. Um time que tem a causa aí... Eu até escrevi o nome da causa, como é que é? Respeita as minas. Eu venho a ter um protesto. Lógico que é cabido o protesto, dentro de tudo que é lido e passado, mas é isso. Tem repórteres, pessoas, eu já discuti com eles. Cuca, você deve uma desculpa para a sociedade. Por que eu devo uma desculpa para a sociedade? Do que eu devo uma desculpa para a sociedade? Se eu não fiz nada, por que eu devo uma desculpa para a sociedade? 2 anos e meio depois desse caso, eu fui jogar ali do lado, em Valladolid, na Espanha. Nunca teve consequência nenhuma. A vida passou 37 anos. Nos últimos 2 ou 3, ela mudou de uma forma melhor, muito melhor.
Essa causa que está existindo, eu quero abraçar também, até por proteção da minha família, das minhas meninas, da minha mãe, da minha irmã, da minha mulher. Né? E tudo isso, sabe, machuca muito. A mim me machuca muito. Mas, do fundo do meu coração, pode ter protesto, pode ter o que for, não é maior do que a minha vontade de estar aqui. Se ele tivesse me dado o que fosse por mês, eu já falei para ele, eu vinha, porque eu sinto que aqui eu posso desenvolver o meu trabalho, que a condição é boa, que eu conheço o lugar, e era o único grande de São Paulo que não tinha trabalhado. Eu tinha uma vontade enorme de estar aqui, e estou, e vou dar o meu máximo para poder fazer esse time jogar. Então, meus erros foram esses. Quem sabe o principal é não ter falado mais do tema. Uma vez também, um de vocês queria fazer um podcast comigo, falei, não vamos falar disso, tal. E é uma coisa que, sabe, eu sei que amanhã vão estar no jornal, descendo a lenha, de volta, em cima disso. O Cuca não falou a verdade, o Cuca não falou aquilo. Como que eu não falei a verdade? Busque, olhe e veja agora o que passam acima disso que é em verdade. Eu estou aberto ao diálogo, de conversar com isso, com quem for, para quem for. Sabe, é um tema difícil você falar isso com as tuas filhas, igual eu estava falando em casa. Vamos nos preparar para isso. Vocês não existiam, mas aconteceu tal fato, e a gente tem que encarar. Porque eu não vou parar de trabalhar por causa disso. Um assunto que ficou, que hoje é um assunto inexistente, não tem mais, não tem processo. Eu fui atrás, não tem mais nada, não existe mais. Mas existe que em 1987 aconteceu isso. O erro foi não ter falado. Em 97, em 2007, 2017, ter encarado esse assunto como devia ter encarado. Mas, por muitas vezes também, isso não foi levado a mim. Não foi pela própria imprensa levantado, e vamos falar sobre isso, é porque as coisas hoje mudaram. E a gente tem que entender. E, em cima disso, é que hoje a gente está falando desse tema também. Fui claro? Oi, Cuca. Oi. Lili Nascimento, da ESPN. Primeiramente, seja bem-vindo, né? Te desejo muita boa sorte aí neste novo ciclo. Um técnico com currículo campeão como o seu, com certeza chega para somar. Eu gostaria que você falasse um pouco de como surgiu esse convite, né? Um convite de última hora, vamos assim dizer, e o que encheu teus olhos para vir assumir o Corinthians numa temporada que já está acontecendo, né? Com 3 competições pela frente. Obrigada. Bem, beleza. Eu estou com um tornozelo ruim e eu estava lá no fisioterapeuta junto com a minha mãe. E daí tocou o telefone, era o Lepatin que queria falar comigo, que tinha falado com o Alessandro. Daí eu corri para casa, falei para a mulher, para que o Corinthians está me ligando, eu preciso ir lá. Né? Então fui para casa logo, e quando veio o convite do Lepatin, eu falei, amanhã eu estou aí. E vim de carro hoje cedo, saí 5h30 de lá, já dei o treino. Já tive uma conversa boa com o presidente, com ele, com o vice-presidente. E agora estou tendo esse primeiro contato com vocês. Então foi assim muito rápido também. É bom dizer que tive uma conversa boa com o Fernando Lázaro, né, que vai ser um auxiliar meu, que o preparador físico, preparador de goleiro, sabe, eu aprendi assim que também, às vezes eu levei grandes comissões para os times e lá tinham as pessoas tão boas quanto as que eu levei. E é o caso aqui, né? Então viemos eu, Daniel e Cuquinha somar, poder agregar, poder fazer parte da família Corinthians e, se Deus quiser, ter uma conquista esse ano. Cuca, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. Queria que você falasse sobre o seu tempo de contrato, ele até o final de 2023, e você tem respaldo da diretoria para pedir reforços mesmo nesse período de 7 meses? O meu contrato ele vai até dezembro, não tem multa, não tem nada, não precisa a gente se prender a nada, nem o clube, nem eu. Não me prendo a dinheiro, pelo contrário, eu venho pelo prazer, pelo desafio que é dirigir o Corinthians, pela vontade que eu tenho de dar certo aqui, de fazer o time jogar, pelo conhecimento que eu tenho dos jogadores, né? Isso a gente vive, o descanso da gente é olhar jogo, né? Então eu tô bem a par de tudo que está acontecendo e tenho um conhecimento muito bom do elenco também. Contratações, reforços, primeiro vamos dar uma avaliada boa no grupo. A gente sabe que quanto mais forte você ficar, maior é a tua chance de vencer, que existem grandes clubes já armados dentro do campeonato, mas a gente é um grande também e tem a ambição também de sair ganhador. Cuca aqui, boa noite. Boa noite. Rafael Jacobucci, da Rádio Craque Neto. Como foi o seu primeiro contato com o elenco, né, a conversa e a atividade de hoje, e seu propósito de jogo para esse elenco corintiano? O primeiro contato foi aqui dentro, já uma hora antes do treinamento, eu, com todo o elenco, com todos os funcionários, né, a gente tem que ter o mesmo pensamento, as mesmas alegrias, ter a mesma dor nas derrotas, né, compartilhar tudo, é uma família. Hoje isso não é mais um jogo, um Corinthians contra um Internacional, é a família Corinthians. Os caras chegam aqui 1 hora, 2 horas antes dos treinos, saem depois, não só aqui, em todo lugar. Então, o convívio no clube hoje ele é muito maior do que era no passado, se iguala ao tempo que se fica em casa quase. Então, a gente tem que ter esse pensamento de família e ter os mesmos sentimentos e a mesma vontade de vencer. Sobre a construção de jogo. Eu me adapto bem a diversos sistemas, a gente tem, lógico, o sistema, a maneira de jogar, mas tem que respeitar muito as características dos jogadores,
Não vamos ter muito tempo para treinar, mas às vezes o melhor treino é o diálogo, é o conhecimento, é entender o que o jogador gosta. E eu sempre gostei de jogar um futebol ofensivo, mas equilibrado também, com os devidos cuidados atrás, né? E o Corinthians, sempre que eu venho jogar aqui, é muito difícil jogar, tem muita força da arquibancada, que faz a diferença e a gente tem que tirar proveito disso. E de fora de casa melhorar, que já tem um tempo que o Corinthians não vem fazendo boas campanhas fora de casa, principalmente. Cuca, aqui, tudo bem? Tudo Rodrigo bom? Vessone, do portal Meu Timão. Duas perguntas. Eu queria saber o que você já pensa para domingo, porque você tem o Goiás no domingo, e queria que você falasse basicamente muito de quarta-feira, uma grande decisão. O Corinthians tomou um 2-0 contra um time de Série C. Se, para boa parte da torcida, uma eliminação quarta é um vexame histórico. Queria saber se você tem essa noção, se você também acha isso, como você tem um período, como você acha que está num período tão curto com uma decisão tão grandiosa ali na frente? Sim, lógico. É um sentimento que hoje eu tenho que guardar esse sentimento para mim e para os jogadores. O nosso sentimento hoje ele tem que ser voltado para o Goiás. Nós jogamos a primeira no Brasileiro, vencemos, e temos o segundo jogo fora de casa. A gente tem que pensar exclusivamente no Goiás. Aí domingo a gente volta para cá e temos a segunda, terça, e na quarta jogar com o Remo e fazer esse jogo decisivo para nós. Não é time misto. Hoje é um dia, que vi 48 horas após um jogo, um pouco menos de 48 horas, né, 44 por aí, bate um cansaço maior do que ontem, né? Então eles trabalharam um pouco hoje, alguns que estavam com algumas dores musculares já ficaram fora para poderem jogar o jogo de domingo. Acho que não tem que priorizar nada por enquanto. Cuca, aqui atrás. Vitor Larregina, da TV Globo. Desde que o caso passou a ser revisitado nos últimos anos, não é a primeira vez que há protestos antes da sua chegada, antes do seu início do seu trabalho. Né? E como foi ressaltado, você tem um começo com jogos que podem ser muito cruciais, contra o Remo, contra o Palmeiras, depois a Libertadores, e são jogos em casa. A gente ainda não sabe se esses protestos vão aparecer no campo, na arquibancada. Isso pode comprometer um pouco a confiança do início do seu trabalho? O que você poderia até falar para a torcida do Corinthians de dar confiança nesse começo? Eu espero que não, sinceramente. Né? Como eu já falei para você, eu já dirigi. Primeiro eu joguei, né? Joguei ali do lado, joguei na Espanha, joguei na seleção brasileira, servi a seleção, joguei em grandes clubes, treinei grandes clubes e do momento para cá até que existiram outros casos que têm existido, mas não são casos que você possa fazer comparativos com esse de 87. Não são, não tem cabimento nenhum se fazer comparação de julgamentos de hoje com o que ocorreu lá naquela época. Né? Então, hoje pode ter protesto. Sinceramente, eu vou passar por cima de tudo, de protesto, do que tiver, mas se não tiver, eu vou estar muito mais fortalecido. E hoje eu sou Corinthians. Se você me fortalecer, a chance do nosso time ser mais forte é maior. Mas se tiver protesto, eu vou saber passar por cima de tudo, mas com a consciência tranquila. Isso é a maior coisa que um homem pode ter. É saúde e paz. Você tendo saúde e paz, você dorme tranquilo. E eu durmo tranquilo, graças a Deus. Cuca, aqui no meio, por favor. Primeiramente, boa sorte no seu novo comando no Corinthians. Obrigado. Henrique Vigliotti, da Identidade Corintiana. Eu queria perguntar para você sobre a importância de você já ter trabalhado com 4 jogadores do atual elenco do Corinthians: o Gil, Fábio Santos, Yuri Alberto e principalmente o Roger Guedes, que foi até uma indicação sua na época que ele jogou no rival daqui da cidade. O Fábio Santos subiu no São Paulo em 2004 com a gente, né? Ajudou também lá. O Gil, trabalhei com ele no Cruzeiro em 2010, aquele pênalti dele. O Roger Guedes a gente buscou lá do Criciúma em 2016 e o Yuri Alberto estava lá no Santos e ele acabou indo para o Internacional, né? Ficou pouco tempo com a gente. Então, são 4 jogadores que já me conhecem, com certeza já passaram para os demais como que eu sou, de que forma que eu sou, né? E isso é ótimo que eles passem, que os jogadores já saibam como que a gente faz, que a gente gosta do olho no olho, de falar as coisas às claras, né? Que eu nunca fui de expor jogadores também, eu sei como cobrar de forma interna. Então, é uma vantagem que a gente tem em cima disso. E muito dos outros jogadores, a gente tem conhecimento de ter jogado contra, né? Então, eu acho que vai dar para fazer um trabalho bom, se Deus quiser. Cuca, aqui atrás, Marco Belo, Rádio Transamérica, tudo bem? Tudo bom. Desculpa recorrer ao primeiro tema abordado por você, mas você mesmo falou que é bom falar, né? Que é bom falar, que é bom explicar para as pessoas. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, se esse caso foi conversado com o Duílio na hora da contratação, se o presidente falou para você, vai ter protesto, tá, você aceita esse tipo de coisa. E outra coisa, você falou que é inocente, mas eu vou te falar o que vão falar
na internet, nas redes sociais, enfim, que você foi condenado e preso e sentenciado, né? Me parece que você ficou no Brasil, pelo que eu li da sentença. Você pode, eu estou te dando espaço para falar, tá? Não estou fazendo nenhum tipo de acusação. Então, queria que você explicasse exatamente isso, por que a condenação, se você realmente não foi condenado, que você explicasse claramente, porque tem 200 mulheres aí do lado de fora fazendo protesto, e aí eu queria te dar esse espaço para você falar. Sim, eu falei com o Duílio me falou que iam ter protestos, eu estava predisposto a vir mesmo em cima disso. E eu falei que eu via, cara, eu não vou ficar em casa me escondendo. Eu não sou culpado de nada, eu não fiz nada, eu sou inocente. Eu estou com a minha consciência tranquila. Não teve... O meu erro foi não ir a julgamento. Eu nem sabia que teve julgamento. Quando soube depois, eu acho que de um ano que teve uma pena. Meses, 11, 12 meses, coisa assim, 13 meses. E aconteceu isso 2 anos depois, eu estava jogando na Espanha, no Real Valladolid. Você agora está me dizendo que vão falar que teve condenamento, que eu fiquei aqui no Brasil. Não é verdade isso. Não é verdade isso. Tem o advogado do Grêmio, o Cacalo está lá, ele pode te falar. Isso não é verdade. Agora tem 200 mulheres ali. Lá no Galo também tinha, sabe? E eu não me acovardei. Eu não tenho orgulho de estar passando por uma situação dessa. Não é fácil para mim, cara. Eu ter as minhas filhas vendo essa entrevista hoje, eu ter a minha mãe vendo, eu não me orgulho de estar falando desse tema. Eu, se eu pudesse não estar no quarto, eu não estaria, mas eu estava lá. Pelo menos enquanto as coisas aconteceram, eu não fiz nada, cara, se é que aconteceram. Eu no quarto é um L, você não sabe, você não vê, eu não sei. Minha parte é essa. Nós não estamos num momento em que mais importante é a palavra da mulher. A palavra da mulher não é que o Cuca não teve lá, não falou o Cuca. Não conheço, não vi, não estava. E eu não estou falando que não estava. Daí como que eu posso ser condenado hoje, ter 200 mulheres aí me condenando? Pelo quê? Sabe? É difícil para a gente, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu saí lá no Galo, dentro de uma condição assim, e saí de lá, eu acho que até aquelas mulheres que não eram a favor no momento que eu fui, ficaram depois. Agora, quem me conhece, e vocês, a maioria me conhece, vocês sabem quem eu sou. Sabe de que forma eu ajo, o quanto eu respeito as mulheres, o quanto eu quero ter um engajamento dentro dessas causas para poder ajudar a mulher. Eu vou estar ajudando a minha família, minhas filhas, minha neta, minha mãe, minha irmã, todo mundo. Eu não sou do mal, sabe? Se quiserem tentarem fazer isso, eu sei que amanhã vai ter comentarista, jornalista, colunista, que vão falar, meter o pau de volta, mas eu vou fazer o quê? Eu não tenho o que fazer, eu não tenho que pedir desculpa do que eu não fiz, isso eu não vou fazer. Sabe, eu peço desculpa para minha mulher, para minhas filhas, que hoje estão passando por isso, mas eu vou trabalhar, cara, eu não vou ficar em casa, eu vou trabalhar. Eu trabalhei no Galo 2 anos, aguentei isso, antes disso não tinha, em 17, 18, eu tenho 37 anos de casado, e eu sou homem, eu sou íntegro, eu sou limpo, e eu vou trabalhar. Boa tarde, Cuca. Pegando o contexto dessa sua chegada, a gente está tendo vários protestos de torcedores em rede social, aqui na frente do CT mesmo, alguns torcedores estão se manifestando. O Corinthians, como já foi falado, tem uma sequência decisiva pela frente, Remo, Del Valle, Palmeiras, é uma sequência que me parece crucial para o restante da temporada do Corinthians. E você também tem um histórico, uma identificação com o maior rival do Corinthians, que é o Palmeiras. São Paulo também, com o Santos, fomos vice-campeão da Libertadores, e agora eu vou ter aqui, cara. Sim. Então, mas dentro desse contexto, você considera que esse é o seu maior desafio na carreira? É o Corinthians? Cara, está sendo cada desafio o mais difícil, né? Porque eu estou ficando mais velho também, né? Mas eu estou energizado, cara. Estou com muita força, estou energizado. E vou fazer bom trabalho aqui. Eu tenho certeza, tenho convicção que eu vou fazer bom trabalho aqui. Eu sei que o Duílio hoje está levando porrada à torta e direita, ele e o Alessandro, de ter me trazido. Cara, mas eu não sou bandido. Não façam isso, por favor, não façam isso. Vocês me conhecem. Essa minoria que faz isso, eu sei que eles fazem barulho e vão continuar fazendo, mas por mim não faz mal, que nem eu falei para o Duílio hoje. Presidente, se você estiver arrependido, quiser que eu vá embora, eu vou, não tem problema nenhum, porque o protesto está sendo grande. Mas eu não vou, eu vim aqui para vencer e vou vencer, se Deus quiser. Cuca, boa tarde, Ale Jimenez, do Central do Timão. Bem-vindo aqui ao Corinthians. Ô, Cuca, você citou o episódio quando você treinava o Cruzeiro, né, em 2010, aquele lance do Gil no Ronaldo. Sobre esse contexto de outras passagens em outros clubes, pelo rival, pelo próprio Cruzeiro, que foi um jogo que deu muita polêmica. Como que você imagina que deve proceder para trazer de volta o torcedor corintiano para o seu lado, Cuca? Dando a vida, fazendo o time jogar. O time dele é o time meu. E onde eu entro, eu mergulho de cabeça e vou morar aqui no CT e vou fazer o time jogar. Assim. Mas não foi pênalti. Aquela vez não foi. Mas foi o que ele deu, né? Eu acho que foi pênalti agora. Falar igual o Gil. O Gil também falou que não era. Depois ele veio e foi pênalti. Então vai. Tô brincando. Cuca, boa tarde. Boa tarde. Desse lado.
Você falou há pouco, né, que o Duílio e o Alessandro estão apanhando bastante por conta disso. Mas mesmo assim eles resolveram bancar, enfrentar e te trazer aqui. Por que vale a pena ter o Cuca hoje aqui, apesar de tudo isso, e nesse momento da temporada iniciada? E depois de tudo que só o final do trabalho que vai dizer. Hoje não dá para falar nada, não vou prometer nada. Só vou trabalhar e fazer o meu melhor, como eu sempre fiz. Cuca, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Né? Cuca, você está dando uma entrevista bem franca, falando de um assunto que você muitas vezes evitou, até citou aqui no podcast e não quis falar. Só para ficar claro, qual é o teu maior arrependimento nessa história? Só para a gente facilitar, pelo que eu entendi, você falou que de não ter ido atrás depois, você ficou sabendo da condenação. Porque tem uma questão da presunção de inocência, que é essa coisa de querer provar de qualquer jeito que é inocente e ir lá encarar os processos. Eu fui. Mas a questão é por que você não foi para a Suíça resolver isso? Mas eu tinha 23 anos, cara, eu era quebrado, não tinha dinheiro nem para fazer um voo daqui para Porto Alegre, quanto menos ir para lá. Eu era um funcionário do Grêmio, eu jogava no Grêmio. E esse é o seu maior arrependimento? Não, hoje, se fosse o tempo de hoje, se tivesse acontecendo isso no tempo de hoje, ia me favorecer muito. Ia me favorecer muito, porque você ia ouvir a moça, e daí? Não estava, 3 vezes. Pronto, eu já estou absolvido. Não existe coisa mais absoluta do que a palavra da vítima. Existe? Não existe. Então, se eu tivesse hoje a condição de voltar no passado, e não tenho, eu iria lá. Eu não ia contratar um advogado, eu ia lá. Pronto, estaria lá, pronto, estava absolvido, você vai embora. Mas nem sabia que teve julgamento. Pô, eu um menino de 23 anos, lá no Grêmio, jogando, aquilo era enorme para mim, ficava no cantinho do vestiário. Depois de um ano, se eu não me engano, foi que eu soube disso aí. E era uma coisa que naquele tempo, ela não era tratada como hoje, vocês lembram? Ela não era tratada como hoje. Graças a Deus, hoje é tratada de uma forma muito mais calorosa e dura, como tem que ser. Como tem que ser. Se fosse hoje aquele tempo que ocorreu, eu estava absolvido. Então, o que eu faria de diferente se eu pudesse? Teria ido lá. O que eu faria de diferente depois disso? Eu teria falado mais desse caso. E daí hoje não era um caso, como tem colunista que falou, e com devida razão, que o Cuca calou e quem cala consente. Eu não acho que quem cala consente é que não queria mexer num tema que já estava morto, acabado, incinerado. Mas é um tema que me incomoda, como incomoda um monte de mulheres que hoje vivem nessa busca incessante da proteção maior que elas têm que ter. E eu apoio totalmente. Eu sou de família, maioria feminina. Ô Cuca, boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Você falou, claro, se defendeu, disse que quer abraçar a causa. Eu queria entender, até para explicar para as cerca de 200 torcedores que estão lá fora agora, como que o Cuca já abraça a causa e como ele pretende abraçar? Eu não sei. Existem programas aí o próprio Corinthians faz um programa, né, Alessandro? Não me lembro qual que é o nome do programa que respeita as minas. Cara, não só eu, diversos profissionais podem ajudar. Eu, que hoje sou uma pessoa que estou treinando o Corinthians, eu posso ajudar muito mais do que eu ajudo. Eu posso ajudar muito mais. Não só eu, muitos treinadores, jogadores, a gente pode abraçar essa causa para ter uma justiça maior, uma igualdade maior, que é o que se busca, né? Então, eu estou aberto, não tenho muito conhecimento de causa, mas se me vierem sugestões, eu abraço junto na hora. Cuca, boa noite. Aqui, à sua direita, Fábio Lázaro do Lance. Cuca, nesse seu primeiro contato aqui no Corinthians, não só com o elenco, mas você também, acredito que tenha tido o primeiro contato com o Fernando Lázaro, que embora tenha deixado o comando, né, para você assumir, ele continua agora na comissão permanente. Queria que você me falasse como foi esse primeiro contato com o Lázaro e como você pretende utilizá-lo nesse dia a dia, o conhecimento que ele já tem do elenco. Sim, eu fiz questão de falar com o Alessandro para que ele permanecesse e que eu possa primeiro tirar as informações necessárias dele, de todo o conhecimento que ele tem e tirar proveito da sabedoria que ele tem também em cima do futebol. E da mesma forma ele poder amadurecer, ter um conhecimento maior para mais tarde voltar mais firme, mais forte ainda para essa profissão nossa, que é uma profissão muito difícil, muito delicada. Cuca, boa noite aqui na sua esquerda. Luan Sequeira, Rádio Craque Neto. Conversando com outros torcedores de clubes que você passou, principalmente de clubes que você foi vencedor, eles falam que Cuca é ótimo treinador. O problema é que ele sai depois do trabalho. Por que você sai desses clubes e qual a garantia que o torcedor corintiano pode ter que você vai chegar, vai ganhar e quem sabe continuar? É verdade que os caras falam também que eu saio, porque eu gosto um pouco de ficar com a família, eu gosto de ficar com a minha neta, e o tempo vai passando, sabe? Cada vez fica mais difícil ficar longe de casa. E até por isso aqui eu fiz um contrato de 8, 9 meses.
Se as coisas forem bem, ao final do ano a gente renova e fica mais um ano. Se elas não forem bem, automaticamente você não tem custo, o clube não fica amarrado a pagar multa, nada, mas é um defeito meu e os torcedores têm razão. Muitas das vezes eu poderia ter continuado nos trabalhos e acabei abortando. Cuca, você falou há pouco que um dos erros que você cometeu foi não ter voltado para se defender e não ter falado tanto sobre esse episódio, né? E você citou também sobre a sua presença no quarto naquele episódio. Isso te faz refletir também? Você teria agido de uma outra forma? Você poderia ter evitado o que aconteceu? Como que é para você revisitar esse passado e refletir sobre a sua participação? Boa pergunta, mas eu não tenho lembrança. Assim, te juro por Deus, é muita coisa. Se eu pudesse fazer alguma coisa diferente, mas eu era um menino. Eu era um tiquinho assim, emprestado do Juventude para aquela grandeza que era o Grêmio, aqueles cara, aquele puta jogador que tinha. Eu ficava no meu cantinho, eu ia fazer o quê de diferente, o quê? Eu não vi nada. Dentro daquilo eu não vi nada. Tinha um jogo, eu não lembro com quem era o jogo, 4 horas da tarde, eu acho que era com o Benfica. E eu estava louco para ir para aquele jogo. Eu acabei jogando uma meia hora, uns 40 minutos. Foi a minha primeira participação que eu tive lá. Sabe? Então eu não tenho o que fazer assim, sabe? Mas agora, até como uma dica, que eu acho que eu devo deixar, é para as pessoas tomarem cuidado com a vida, sabe? Porque, às vezes, uma atitude errada, ela custa muito, sabe? Ela custa mais para a vítima, que deixa uma sequela muito grande para ela, deixa amarguras muito grande para ela, mas para quem faz também fica. Às vezes acaba a vida da pessoa, sabe? Em cima disso. Então, se puder deixar essa dica, depois você não tem como voltar a chavinha e passar 10, 20 minutos atrás. Basta a gente ver o que está acontecendo agora em outros casos e tirar isso como exemplo também, sabe? Fica essa dica aí. Cuca, boa noite. Aqui à sua esquerda. Você disse há pouco que pediu para que o Lázaro permanecesse na sua comissão técnica. Um dos problemas enfrentados por ele nessa reta final, já quando ele estava como treinador, foi justamente encontrar alguém no time titular do Corinthians com a ausência do Renato Augusto. Acho que é muito claro que, por qualidade, você não vai ter uma peça do patamar do Renato hoje dentro do seu elenco, mas eu queria saber o que você já pensa de reposição para montar esse time titular sem o Renato, enquanto ele não volta de lesão. Então, existem alguns mecanismos, né? E se você não tem uma peça para jogar daquela forma, você não joga daquela forma, você joga de outra forma. E aí existem outros modelos de jogo que a gente pretende implementar. Mesmo com tempo muito curto, amanhã é dia de treino, de definição de time, e preparar o time em cima dessa carência que todos detectaram já. Cuca, boa noite, Raul da Gol. Cuca, além da pressão das 200 mulheres que estão aí fora, 5 das 6 principais organizadas do Corinthians soltaram nota contra você. Como você vê isso e como você pretende reverter? Soltaram nota o quê? Contra a sua contratação. Sim, mas se a gente for ligar para isso, então você não vai conseguir trabalhar. Isso aí, ela passa. Se você pegar também outros veículos aí, que não é o Twitter, que não é a internet, que de repente é um outro tipo de torcedor, ele tem 70 e tantos % de aprovação. Então eu não me preocupo muito com isso, sabe? Me chateia, me magoa. Mas eu quero passar para eles a real ideia minha, que eu estou junto com eles, cara, e que eu sou inocente, eu não devo nada para a justiça, eu não devo nada para ninguém, e eu sou uma pessoa decente, acima de tudo. Não é porque eu estou aqui no Corinthians que eu vou falar isso, eu sempre falei isso minha vida inteira, e minha bandeira sempre foi a correção. Valeu? Cuca, aqui atrás, boa tarde. O Corinthians, além dos vários jogadores veteranos e muito experientes que tem no elenco, tem também vários jogadores da base, né, que vem se destacando desde a temporada passada. Queria saber como você enxerga esses meninos, e eu queria que você falasse de um especificamente, do Pedro. Algumas semanas atrás, o Cássio veio aqui e ele falou que o Pedro é o melhor jogador da base que ele viu no Corinthians. O Cássio já está há mais de 10 anos no Corinthians, então é uma fala impactante. Queria saber se você já conversou com o Pedro e quais os seus planos para ele, que é uma joia que recentemente renovou o contrato, tem uma multa bem alta e a torcida corintiana tem uma expectativa também muito alta com a utilização dele. Então eu vou fazer algum comparativo com esse menino aí. Pedro, ex-Pedrinho. Em 2016... no Palmeiras, em 2011, 12, no Galo, tinha um menino que era lateral direito. E eu consegui ver nele uma diagonal que nenhum outro menino fazia. Eu falo, mas como esse rapaz faz diagonal? Ele acabou jogando de ponta esquerda, que era o Bernard. Em 2016, no Palmeiras, tinha um menino que estava brotando, que estava na ponta esquerda, e eu consegui ver nele, e também a aceitação dele ser um centroavante, o Gabriel Jesus. E é um centroavante, na condição dele, dos melhores do mundo. Em 2021, no Galo, eu tive uma conversa com o Hulk
para que a gente trabalhasse de centroavante, mas não de costa para a jogada, de lado, estar próximo do gol, ter o arremate mais próximo. É o melhor centroavante do Brasil, ou um dos melhores centroavantes do Brasil. E hoje eu vi um pouco do treino do Pedro e vi ele pelo lado esquerdo com o pé direito. Vamos conversar com ele se também tem outra posição que ele pode jogar. Se a gente pode descobrir nele o prazer dele jogar em outra posição também, que não seja essa. Quem sabe a gente pode também dar uma ajuda para ele aí, para ele poder deslanchar. Ele tem 16 anos, né? É isso, né? 17. Boa tarde, Cuca. Matheus Fernandes, central do Timão. Eu queria perguntar para você se, antes de você assumir o Corinthians, você estava acompanhando as partidas e o que você enxergou da partida contra o Argentino Júnior. Obrigado. Sim, estava acompanhando todos os jogos, não só do Corinthians, todos. Eu estava com uma viagem, com a passagem comprada agora para segunda-feira, para Londres, eu e a Rejane, com o hotel pago, perdi tudo. E eu ia assistir na terça-feira, já com o ingresso comprado também, eu ia assistir na terça o City com o Arsenal. Na quarta eu voltava para Londres e tinha um jogo em Londres que eu ia assistir, não sei se não me lembro agora, acho que é o Chelsea. Na quinta tinha um jogo também, na sexta não, no sábado ia ver mais um jogo, domingo ia ver outro, e ia terminar vendo o último jogo, mais um jogo do Tottenham, se eu não me engano. Então eu ia viajar, aproveitar um pouco essa parada e ver jogos, ver treinos, dar quem sabe, fazer um intercâmbio, por mais curto que fosse, né? E tenho visto todos esses jogos do Corinthians, do Flamengo, do Santos, enfim. Eu estou atualizado, estou por dentro, né? Eu falo que a gente é igual barraquinha de feira, né? Você sai de uma, vai trabalhar na outra, mas o produto é o mesmo. Cuca, boa tarde. São Jorge da Rádio Timão. Cuca, é legal ver essa força de vontade que você está demonstrando, isso é muito importante, mas me preocupou uma fala sua, dizendo que você não vai ter tempo para treinar. E esse time o que mais precisa hoje é de treinamento. Então, isso ficou evidente, você acompanhando os jogos, você percebeu. A Renato dependência, que é uma coisa muito séria, nós não temos armação nesse meio campo, que é uma coisa que você já deve ter percebido. E vamos precisar, sim, de uma contratação nesse meio campo para armação, porque nós não temos armador. E a marcação sobre pressão. Se não tem tempo para treinar, essa marcação sobre pressão, se acompanha o futebol europeu, hoje é fundamental. E nós não temos jogadores com essa característica ou com condicionamento suficiente para isso. Não sei como você vai poder resolver isso aí. Não tem tempo, né? Porque você amanhã treina um pouquinho, joga domingo, volta, tem quarta jogo com o Remo, tem sábado Palmeiras, tem terça-feira Del Valle, né? E você não para. É uma sequência pesada, mas eu tenho otimismo. Mesmo sem treinar, com bastante conversa, vídeo, poder montar a estratégia ideal para cada partida e tirar deles o máximo. Fazer essa marcação-pressão melhorar. Para você correr menos, todo mundo tem que correr junto, porque senão, se você correr 10 metros menos na frente, você vai correr 80 para trás.